Oi, oi, minha gente! E aí, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu tenho o prazer de receber o nosso querido Max Brunelli para a gente poder bater um papo, falar um pouquinho da mentoria nas empresas dele, falar também um pouco de desenvolvimento, de treinamento, falar da nossa parceria, enfim, falar sobre o mundo de empreendedorismo. Fala aí, Max, se apresente. Fala, galerinha, prazer. Meu nome é Max Brunelli, sou atual proprietário aí da Brunelli Business. Já estou no mercado imobiliário, parte de compra, venda, financiamento, regularização, planejamento tributário, contratos e afins. Tudo que você precisar aqui na região, Sumaré, região, Campinas, enfim, até de fora, né, Max? Até online, até à distância. A gente está atendendo hoje o estado de Minas, Mato Grosso. Já atendeu Goiás? Goiás também estamos atendendo, interior do estado de São Paulo, litoral. Então você tem um BOzinho para resolver, gente. Algum imposto de renda, alguma regularização, algum impostinho que você deve pro governo. O Max dá jeito, viu? E aí, eu e o Max, olha que incrível a história, gente. Contar para vocês. Eu nem vou falar quantos anos atrás, tá? Mas há muitos anos atrás, quando eu era jovem e o Max ainda muito mais jovem, nós trabalhamos juntos. Pois é, trabalhamos juntos. Eu trabalhava na prefeitura e o Max trabalhava numa empresa chamada Iscrisert com o seu Pedro Tucumantel. Grande professor meu aí. Seu Pedro, fantástico, pessoa incrível. Seu Pedro, o Érico, Flávia, minhas bases aí. Incrível. Max, quantos anos, Max? 15? Eu comecei lá, não, comecei um pouquinho mais novo lá. Trabalho infantil, gente, trabalho infantil. Naquela época não tinha isso, não. E o Max ia na prefeitura e eu trabalhava na prefeitura no setor de regularização ali, IPTU, área de finanças. E o Max ia lá para resolver coisas, enfim, conheci o Max lá, a gente se dava muito bem, já ajudava ele a resolver as coisas. E aí acho que ele falou lá pro seu Pedro, também conheci seu Pedro. Seu Pedro, eu estava no início da faculdade de contabilidade. É isso que eu me lembro, bem no primeiro ano. E aí o seu Pedro me convidou para trabalhar no escritório e eu fui para atender uma empresa, Rossi Residencial, onde a gente estava fazendo a regularização dos cadastros, do recadastramento do Vila Flora. Do Vila Sumaré. Flora, um loteamento aqui. Nossa, quando eu falo que eu trabalhei na regularização daquilo lá, o pessoal fala, tá velha pra caramba. E aí o Max trabalhava lá, enfim, a gente trabalhou junto por um tempo. Foi pouco tempo, porque logo eu saí para ir para uma outra empresa. E aí fiz a minha carreira no mundo, na área executiva aí, no mundo empresarial. Fui CLT por mais de 20 anos. E depois de um tempo onde eu resolvi empreender, gravando alguns vídeos para a internet, o Max me encontra. E aí a gente volta nessa parceria, né, Max? Exatamente. Uma nova estrutura, na verdade, né? Uma nova estrutura, onde o Max já estava há muito tempo como empreendedor. Quanto tempo você está com a Brunelli? Agora, em abril do ano que vem, vai fazer 9 anos. 9 anos. Então, o Max já tinha crescido, já tinha estudado, feito não sei quantas faculdades. Já não era aquele Max que eu conheci lá, jovenzinho. Já tinha conhecido muita gente, feito muito negócio aqui na cidade. E nesse momento ele está como empreendedor, empresário, né, dono da Brunelli. E aí ele falou, vamos tomar um café? Eu falei, vamos tomar um café. Nunca imaginava que o Max ia precisar do meu trabalho, né? Falei, e vim tomar um café no sentido de, Max, estou empreendendo, não sei muito para que caminho eu vou, meio difícil, o mundo digital e tal. E aí eu já via ele também no Instagram. Foi esse aí o nosso reencontro, né? Foi engraçado, né? Eu tô empreendendo. Ela tem mais a ensinar a empreender do que quem já estava empreendendo há muito tempo, né? No começo eu entendi que poderia ser uma parceria boa para o mercado, porque eu lembro que você tinha postado um vídeo que você estava falando que você orientou uma pessoa a ter um planejamento financeiro e nesse planejamento financeiro essa pessoa conseguiu adquirir a casa própria. Sim. E eu achei um trabalho interessante, porque hoje a gente atende muitos clientes que querem adquirir a casa própria e falta educação financeira para a sociedade hoje. Falta. E o seu trabalho eu achei fantástico. Falei, pô, ali deve existir uma oportunidade de conseguir entregar isso talvez numa grande escala ou de uma outra forma e viabilizar o sonho da pessoa, o seu trabalho e, consequentemente, aumentar meu público-alvo, né? Financiamento. Que é o financiamento habitacional. E aí, no final das contas, eu entendi que eu precisava muito mais da Simone. Era uma ideia, né? Um projeto. A gente veio ali trocando ideias e tal. O Max tinha outros negócios, né? Sim. A gente viu que estava bem sobrecarregado, principalmente de energia ali. Muitas demandas, pessoas, gestão e tudo mais. Por estar à frente nesse mercado imobiliário. É um mercado ainda, apesar de ter muita gente, tem pouca gente com conhecimento especializado no assunto para resolver essas demandas. E aí a gente entendeu que
além disso, além dessa parceria que a gente poderia ter no sentido da mentoria, porque realmente teve algumas pessoas que passou pela minha mentoria e conseguiu se organizar financeiramente a ponto de comprar uma casa. Teve um outro vídeo também que você divulgou muito, que foi quando eu falei aluguel versus financiamento. Isso, exatamente. Acho que a gente falou bastante sobre isso. Mas entendemos, naquele momento, conversando, trocando ideia mesmo, tomando um café, que tinha necessidade de gestão para as empresas do Max, né? Inicialmente eu comecei como correspondente bancário no mercado. Antes disso, como consultor. Depois correspondente bancário, aí montei imobiliária, depois comecei também na área jurídica. Com o tempo, um dos meus clientes, que era uma construtora, veio para ser parceiro sócio, montamos uma construtora, o pessoal da Tisser, né, o Guto. E aí veio vindo outras empresas, né? Quando eu vi, eu estava sócio de várias empresas, como se fosse um grupo, e a ideia de montar o Brunelli Business, né, como um espaço de negócios e agregar o escritório dessas empresas. E o mercado, inclusive pós-pandemia, né, com o acelero, né, do mercado, o processo digital vindo com muita força, e a gente é preparado no processo antigo, né, a máquina de escrever com folha de carbono, é meio complicado a se adaptar nessa mudança de mercado. Essa alteração, eu entendia a necessidade de me reconstruir, mas não sabia como. Então, assim, eu sabia que eu tinha bastante coisa, uma oportunidade grande de mercado, um nicho que estava em total crescimento, mas eu estava perdido, né? Quem faz muito não faz nada, é mais ou menos isso. E aí o trabalho seu, quando você começou a mostrar para mim o critério de perfil, gestão de pessoa, o fluxo, o serviço de controladoria onde você enxerga os resultados, começou a ficar claro e nítido que eu precisava voltar a focar na minha base, né? Então, para eu conseguir me inovar e crescer nesse mercado digital, né, nesse mercado tecnológico, eu precisaria reforçar a minha base e aí fazer a comunicação da minha base com o mercado novo. E para isso eu não conseguia estar conectado com vários negócios ao mesmo tempo. E aí o sentido de vir fechando algumas sociedades, fechando algumas empresas, vendendo cota de empresa, até voltar no nicho meu base mesmo, é onde eu estou fazendo essa inovação agora, mas de forma estruturada, né? Sim. E aí eu acho que tinha talvez dois tabus mesmo, dois paradigmas a ser quebrado, tanto o seu. Eu digo por a gente vir do mesmo nicho ali, talvez, de estudo, né? Então, lá atrás a gente já trabalhava com advogados, eu trabalhei muito com a área do direito, apesar de não ter feito direito. Hoje eu entendo, né? Porque não fiz, mas apesar de não ter feito direito, mas da área da contabilidade, que o Max fez também, a área da economia. Então, tipo, será que o Max vai precisar do meu trabalho? Acho que ele já sabe mais ou menos o caminho. E ao mesmo tempo o Max, tipo, será que a Simone vai vir aqui falar meio que eu já sei, né? Acho que era um pouco disso, né? Sim. E aí quando a gente sentou e viu que além de trazer as melhorias que a gente precisava trazer para a Brunelli em si, né? Para o atendimento do Max, para o crescimento, desenvolvimento, também dava para fazer uma parceria, né, Max? Dava para complementar o nosso conhecimento, né? Tanto quando a gente fala, por exemplo, dentro de um processo, todo o processo jurídico dele, toda a normativa, toda a regularidade. E quando eu trago a parte de pessoas, gerenciamento, desenvolvimento, análise de perfil. Sim, é o que eu falei. Eu acho que nós tivemos num outro momento um bate-papo, né, entre outros empresários nessa mesa aqui. Entre vários mercados distintos, eu acho que o seu é a menina dos olhos para o mercado de hoje. Por quê? Porque é necessidade que todo tipo de mercado precisa, né? Principalmente nessas mudanças que vêm ocorrendo, né, de forma repentina, né, graduativa, que é entender o processo, entender os resultados, entender aonde eu estava, para onde eu quero ir, se a forma que eu estou indo é a forma mais correta ou não, é o planejamento, né? Só que para planejar você tem que conhecer sobre pessoas, você tem que entender sobre processos e você tem que olhar os resultados. Números. E às vezes os resultados não estão sendo compostos de forma correta. Então é um processo hoje muito interessante. E me fala uma coisa, tem que deixar de lado o ego aí para, por exemplo, deixar que uma pessoa venha de fora e faça uma análise de perfil, por exemplo, sua. Olha, aquele negócio, né? Tava conversando lá no outro bate-papo, né? O que mais a mentoria mudou na sua empresa, onde que foi o maior impacto para corrigir a sua empresa? Foi em mim, né? Foi me reconstruir, né? Então entender que eu precisava primeiro olhar e saber que eu sei bastante do meu negócio, né? Existe a materialidade e a processualidade. A materialidade eu domino muito, mas talvez eu precisava me renovar na processualidade. E aí, consequentemente, você começa a entender que existem novas matérias a serem agregadas e que você não sabe tudo. Eu tive um grande professor, Everaldo Gonzalez, né, que falava, né, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você vê que menos você sabe. Acho que é mais ou menos isso. Né? E o que foi mais difícil na análise de perfil de você escutar? Aquilo que já era conhecido por você, você sabia que precisava mudar, ou aquilo que você não conhecia? Eu acho que
como que eu posso dizer, o que estava oculto, vamos dizer, o que mais me desesperou em tudo isso é, ok, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de encarar desafios. Gosto de trabalhar muito. Gosto de trabalhar muito. Muito. Pessoa que acorda às 5 horas da manhã, trabalhando já. Só que aí você me fez uma pergunta, pra quê? Pra que tudo isso, né? Pra que essa energia, pra que essa sede de ingerir informação? Objetivo pessoal. Exatamente, qual é o seu objetivo pessoal para tudo isso que você está fazendo? E aí entrei Não tinha resposta. Num pânico. Porque não sei pra quê. Realmente naquele momento eu não entendia pra quê disso daí, né? Só porque eu gostava, ok, legal, mas qual é o retorno disso pro pessoal? Eu não tinha, eu vivia... Propósito. Eu vivia 100% profissional, né? 100% profissional. E aí eu comecei a encontrar outros propósitos de vida, né? Que começou talvez fazer sentido pra mim, vamos dizer assim. Talvez porque aí eu começo a entender que a vida é feita de ciclos. E aí que eu tô num ciclo e depois eu vou estar em outro. Então, primeiro eu tenho que aceitar que é feito de mudança. Tem o Dr. Edson, delegado-chefe da Polícia Federal. Assisti uma palestra dele uma vez fantástica, né? Que ele fala que os que sobrevivem não são os mais fortes nem mais inteligentes. Tanto que ele coloca lá, não são os mais fortes, ele coloca o Tiranossauro Rex. Ele falou, morreu, já era, não tem mais, né? E nem verdade. nem mais o inteligente. Einstein não tá vivo também. Né? Mas quem mais sobrevive são aquelas que estão abertos às mutações, às mudanças, né? A se adaptar às mudanças, né? Que aí são os ciclos. Se hoje alguém virar para mim e falar, qual é o seu maior objetivo de vida? Meu maior objetivo neste momento é esse. Mas eu sei que o ciclo vai passar e que outros objetivos virão. Virão outros. Então, uma coisa que eu estava fazendo, eu estava desrespeitando o processo. Eu estava vivendo intensamente, né, o empreendedorismo, o ingerir informação, o estudar, o investir dinheiro, o querer crescer, fazer me relacionar, só que eu não estava vivendo o processo, eu estava fazendo e não vivendo o processo. E aí a sua mentoria fez eu olhar e falar, calma, deixa eu respeitar esse ciclo, então deixa eu viver esse processo, deixa eu entender melhor ele. E aí eu comecei a fazer tudo com mais qualidade, a entender tudo de forma mais fácil. Inclusive para você, Max, pessoa física. Principalmente para mim, foi aí que eu acabei me mudando e, consequentemente, tudo ao meu redor, meu trabalho, meus negócios, a minha empresa. Então, eu acho que esse foi um grande gatilho para me reformular, né? Me reconstruir. E aí vim me lapidando novamente, né? Parando minhas arestas, e nessa reconstrução minha eu consegui fortalecer tudo aquilo que se conectava comigo, né? Então isso acho que foi resultado interessante. Tem dentro da análise de perfil, né? Olhando um pouco de fora, né? Olhando tudo, né, que eu trouxe na sua análise de perfil, todos os seus pontos fortes, os pontos de melhoria. Deu clareza para você enxergar o Max e o Max Brunelli? A Brunelli, empresa e Max? É esse que foi o maior susto. Encontrar com esse Max. É o oculto que eu falei. Porque ele estava lá, mas ele estava oculto. Eu não via ele, eu não vivia. Eu fazia, eu não vivia. E aí esse outro Max que eu precisava reconstruir, como eu consegui... É o que eu falo, às vezes a pessoa fala assim, não, eu errei e vou mudar. Aí você fala pra pessoa, tá, qual foi o seu erro? Ela não sabe explicar qual foi o erro dela. Como ela não sabe... Como ela vai reconstruir algo que ela nem sabe que ela errou? Então, como eu sabia que eu precisaria melhorar em mim se eu nem via esse Max lá? Eu só estava vivendo, ou melhor, eu só estava fazendo, não estava vivendo, eu só estava fazendo. E aí aquele Max que teria que viver o processo, ele estava ali no oculto. Então o trabalho de você conseguiu fazer eu ampliar minha visão com dados, relatórios, resultados. E aí uma pergunta foi, acho que o despertar para mim, né? Qual é o seu objetivo para tudo isso? Né? Tudo essa qualidade, esse volume, qualidade não, né? Volume grande de informação e de negócios é para quê no critério pessoal? Aí, peraí, existe um cara pessoal ali, existe um Max pessoal. Existe. Aí a hora que eu olhei para ele, eu falei, caramba, ele tá todo rebentado, cadê ele? Ele tem que ser reconstruído. Então aí comecei esse processo de reconstrução e eu comecei a entender que eu tinha que voltar para trás, fazer de novo, mas fazer com qualidade, viver o processo e não só fazer o processo. Assim como eu, você atende muitos empresários aqui, batem a sua porta para regularização de situações da própria empresa, né? Quando parte imobiliária, enfim. E eu acho que a gente vê isso, né, Max, um pouco. Para fazer a empresa crescer, o empresário, ele sufoca a pessoa física. Sim, inclusive o próprio vamos dizer assim, né? Ele sufoca ele mesmo como pessoa física, né? Porque o mercado ele tá muito exigente hoje em dia.
né? Principalmente no critério do prazo, o povo está muito imediatista. Para ontem, né? As coisas têm que acontecer e tem que ser para ontem, né? Ao mesmo tempo que a pandemia trouxe... A pandemia foi uma mudança de mercado muito forte. E ao mesmo tempo que ela trouxe que a pessoa ela precisa viver e aproveitar mais, mas também trouxe muito imediatismo dentro disso, né? Sim. E aí, consequentemente, esse imediatismo o mercado cobra. E você que é empreendedor quer entregar tudo isso que o mercado está cobrando, né? Só que você não tem tempo para atender tudo, na verdade. Então, o tempo ele acaba se tornando um inimigo do processo. E aí a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, consequentemente, sim, você afeta o caixa, o capital, o faturamento, o lucro, né? E aí você começa a afetar o próprio negócio. Sim, então... porque você não olha para você enquanto pessoa, né? Quais são os seus objetivos, quais são os seus planos, né? Sim. Bom, recentemente nós fizemos um processo, um fluxograma para uma área imobiliária e uma empresa de muito tempo já, né? E onde a gente viu ali ações e situações no dia a dia que podia melhorar, tanto no nível processual, né, ali técnico, da parte do direito financeiro, imobiliário, quanto na parte de gestão. E é uma dificuldade hoje das empresas enxergarem isso, né, Max, que precisa, que é necessário. E é legal que a gente discute, né, estamos passando por um momento de discussão sobre a mudança da escala de trabalho, né? Todo mundo fala em ter que trabalhar menos, né? Empresa 4.0 e tudo mais, né? Só que aí o mercado está preparado também para a redução do que vai ser entregue, que é uma consequência isso, né? Está preparado com treinamento para essas pessoas? Custo, né? Então, assim, eu acho interessante essas mudanças, mas é importante o estudo de base em tudo que isso vai afetar, né? E se as pessoas vão estar aptas ao resultado que isso vai gerar. E aí eu acho que as pessoas... Porque não é só tomar ação, não, né? lógico que não. Tem uma empresa onde eu trabalhei, né? Onde eu fui diretora lá, trabalhei nessa empresa por mais de 8 anos, cuidei da empresa, fiz a gestão geral da empresa. E o ano passado eles foram certificados, né? No 4-Day Week, que é um projeto muito legal, que trabalha 4 dias por semana. Só que essa empresa passou por 1 ano de treinamento para manter o mesmo quadro de funcionário, entregando os mesmos resultados, sem aumentar custo, trabalhando 1 dia a menos. Então tem toda uma técnica, tem toda uma ciência, não é amanhã nós vamos trabalhar só 4 dias, né? Então, sabendo dos resultados, focados, analisando ali cada ponto, o que vai impactar, né? Então... E aplicando a solução, né? Aplicando a solução, exatamente. Agora você vai lá, joga como lei, todo mundo é obrigado a se estruturar. O mercado já está sem estrutura, porque hoje falta mão de obra qualificada. É uma necessidade de todo o mercado isso daí, né? E aí volta o desespero do empresário, né? Onde o empresário cada vez mais vai precisar do seu trabalho. Porque entra no descontrole, aí tem que vir a controladoria com as estratégias para reestruturar isso daí. É porque, na verdade, o que eu trago, o que a minha equipe traz para as empresas é um olhar crítico para a área de gestão, desenvolver novos líderes, desenvolver outros multiplicadores, né? Eu trabalhei em algumas empresas que a gente trabalhava muito com multiplicadores, treinar pessoas para treinar outras pessoas, né? Formar multiplicadores. E hoje em dia a gente tem muita dificuldade disso. Por quê? Porque o empresário tá louco, correndo atrás de mais negócio. Quem tá embaixo só tá fazendo o operacional, que é o que dá, e ninguém é treinado para mais, para algo a mais. Sim. E eu acho que isso é um dos grandes diferenciais na minha consultoria, na mentoria, para os empresários abrir a cabeça e entender que realmente precisa desse olhar. E aí, às vezes, o empresário entende que é uma perca de tempo, né? Uma perca de tempo. Estou perdendo tempo para olhar para isso, sendo que eu poderia estar correndo com vendas, eu poderia estar correndo com a produção, eu poderia estar correndo com entrega de prazo e tudo mais. Só que parar esse tempo para olhar, tenha certeza que lá na frente vai ganhar muito mais tempo. O Max tem um exemplo que acho que hoje, depois desse processo, trabalha-se menos e fatura mais, Max. Exatamente. Gastou um tempo lá atrás. Bom tempo, né, para reconstruir. A reconstrução não é... Primeiro que a reconstrução ela bate na primeira barreira, a mais forte de todas, que é o ego. Sim. E muito. Esse é difícil de você vencer. Aí a hora que você passa essa barreira, vem a segunda, que é o desespero, o faturamento. Cai. Porque ele cai, só que você tem que injetar mais dinheiro, que é o investimento. E aí vem o segundo desespero. Mas aí depois as coisas começam a ir clareando aos poucos, né? Hoje, graças a Deus, alguns dias, não todos, mas eu consegui ir na academia no meio da tarde. Aí. E o faturamento melhorou. Começou a melhorar, melhorou o faturamento, bastante. Começou a melhorar a saúde, né? E vários outros critérios aí. As pessoas que trabalham com você, desenvolvimento dessas pessoas. E o legal nisso tudo é a famosa história da carriola com a roda quadrada, né? Você não tem tempo para parar para arredondar a roda, né?
Mas tá gastando mais tempo com a Mas roda tá gastando quadrada. mais tempo com a roda quadrada. E na ideia também de preparar sucessores, né, Marcos? Sim. Pessoas que vão lá na frente tocar o seu negócio. Porque a gente sabe que não vai ser eterno, né? Não tem como Não ser. tem ninguém aqui pra semente, né? Não tem como ser. Então, não vai ser eterno. Então, pra gente encerrar, fala uma coisa. Tem uma coisa que eu escuto muito. Já escutei algumas objeções de alguns empresários. Ah, mas eu vou pagar pra Simone vir aqui me falar o que eu já sei. Será que vale a pena eu pagar pra ela? Vai aumentar o meu custo. Vale a pena, Max? Primeiro que eu acho que não é pagar, é investir. Porque eu tenho um conceito comigo que existe uma diferença entre preço e valor. Preço é quanto você paga, valor é o quanto você recebe, né? Eu vou falar por mim, tá? Preço que eu tive que desembolsar pro quanto eu recebi de volta em melhor qualidade de processo, melhor qualidade de vida, né? Melhor comunicação com todo mundo ao meu redor. Hoje eu vou falar pra você, foi barato. Mas eu confesso que já tô mudando os preços, viu, gente? Eu confesso que no seu primeiro orçamento eu falei, você tá louco, né? Mas assim, eu sou aquele que gosta de arriscar. Vamos nessa, vamos ver. E hoje eu falo, pelo resultado que eu tive, né? O preço eu tinha achado caro, mas quando eu olho o valor, que é aquilo que eu recebo de volta, foi barato. Dependeu de mim respeitar o processo também. Porque... claro, que não é só investir dinheiro. Não. Você investir tempo e energia. Porque se eu tivesse colocado só o preço, esperando que o valor iria vir se eu ter que fazer nada, também não faria sentido. Sim, exatamente. É isso, gente. Um pouquinho de como foi essa experiência aí na mentoria com o Max. Ainda continuamos com a nossa parceria. Sempre temos muitas coisas para fazer. Temos parcerias, enfim, muita coisa boa. O Max também sempre me incentiva. Se vocês estão me vendo aqui hoje, divulgando a minha marca na internet, é muito com a ajuda do Max. De indicação, também de outras parcerias. Acho que esse crescimento e saber que sempre você tem a melhorar, né? Você vê, eu ajudo empresários, mas o Max me ajudou muito a me posicionar também como empresária, entender que eu também era empresária nesse jogo, né? Então acho que essa humildade, entender que você pode ajudar, mas que nesse caminho você também vai ser ajudado, né, Max? Sempre aprende, sempre tem bastante para aprender. É muito importante. Então é isso. Hoje a gente falou um pouquinho sobre o Max, sobre a Brunelli, sobre como está sendo esse processo para eles. Já coloca aí se vocês curtiram, já deixa o comentário de vocês e até a próxima.